Homens armados invadem lotérica lotada. Clientes fogem e dona é feita refém em Sorocaba, no interior de São Paulo. 5 pessoas são presas no Amazonas no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. Homem se entrega à polícia depois de atropelar 2 travestis em Guarulhos. Avião de pequeno porte cai em cima de casa e piloto morre em Belém. Chuva forte provoca alagamentos e fecha a maternidade no Espírito Santo. Casa desaba em Ilhabela e temporal deixa desalojados em várias cidades do litoral paulista. Moradores de Barão de Cocais, em Minas Gerais, fazem simulação de autossalvamento. Barragem da Vale pode se romper a partir de amanhã. Bolsonaro tira fotos com crianças no Alvorada e responde sobre texto em que afirma que o Brasil é ingovernável sem conchavos. Um ano após a greve dos caminhoneiros, que parou o país, categoria não está satisfeita com as novas medidas implementadas pelo governo. Eu estou chegando a ficar em média de 20 a 25 dias parado até arrumar um frete que compense. José Dirceu é transferido da Polícia Federal para a penitenciária na região metropolitana de Curitiba. Cristina Kirchner surpreende e anuncia que será candidata à vice-presidência da Argentina. Por ambição personal, têm que estar subordinadas ao interesse federal. Sábado de finais na Europa. Bayern de Munique se consagra campeão alemão pela 7ª vez. E o Manchester City leva a Copa da Inglaterra. Praia mais famosa da Tailândia vai ficar fechada para turistas até 2021. Está no ar o SBT Brasil. Olá, boa noite. Boa noite. Depois de 4 dias, a polícia prendeu o motorista que atropelou 2 travestis em Guarulhos, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança registraram o crime. Pelo crime, também está preso. A chuva deixou mais de 100 pessoas desalojadas e desabrigadas em São Sebastião, Caraguatatuba e Ilhabela, no litoral de São Paulo. No Espírito Santo, temporais alagaram a capital do estado e a Grande Vitória. Nas cidades de Viana e Cobilândia, maternidades e um pronto-socorro foram fechados e os pacientes transferidos. E no Rio de Janeiro, permanece interditado o túnel atingido por um deslizamento de terra. A prefeitura espera liberar ainda hoje a pista no sentido contrário do acidente. O trabalho no túnel acústico não parou nem de madeira. A Prefeitura do Rio não respondeu sobre o uso das verbas e informou que tem contratos vigentes para a manutenção de túneis com intervenções periódicas. O satélite mostra nuvens carregadas sobre o sudeste. A chuva dos últimos dias causou estragos em Ilhabela, litoral norte de São Paulo. O solo encharcado fez com que essa residência desabasse. Por sorte, não havia ninguém no local. Neste domingo, a chuva volumosa fica concentrada apenas entre Rio de Janeiro, Espírito Santo e algumas áreas da zona da Mata Mineira. Da faixa leste, que vai de Santa Catarina a São Paulo, o tempo começa a melhorar e o sol aparece intercalado com pancadas rápidas. Volta a chover no estado gaúcho com a entrada de uma nova frente fria. O tempo fica firme na faixa que vai do interior do Paraná até a maior parte do centro-oeste. Domingo, com sol em Cuiabá, onde faz 33 graus. Pancadas de chuva em São Luís, com máxima de 30. Em Manaus, a chuva também não tem dado trégua, mesmo com calor de 31. Na capital paulista, pode chover de forma rápida, mas os termômetros sobem e podem chegar aos 25 graus. Veja daqui a pouco, Cristina Kirchner surpreende e anuncia a candidatura à vice-presidência da Argentina. No interior de São Paulo, criminosos armados invadem lotérica lotada e dona é feita refém. Voltamos já já. Dobrou o número de ambulantes vendendo produtos dentro dos vagões de trens da capital paulista nos últimos 3 anos. Pois é, Daniel, com um alto índice de desemprego, o comércio ilegal virou uma alternativa para quem precisa ganhar dinheiro.
E atenção agora para esse golpe de falsas vagas de emprego. Em São Paulo, uma agência atrai o candidato com oferta de trabalho, mas antes da contratação cobra por um curso preparatório. Já são 3 anos procurando. A polícia de Manaus prendeu 5 homens por suspeita de estupro de crianças e adolescentes. A ação aconteceu neste sábado, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. Com os suspeitos foram apreendidos... Sabia o que falar mais. Esse que é ruim. Um piloto morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas após a queda de um monomotor em Belém. A aeronave decolou de um aeroporto particular e caiu minutos depois em cima de uma casa. Infância. Foi preso hoje mais um suspeito acusado de construir e vender os imóveis do prédio que desabou em Muzema, no Rio de Janeiro. 24 moradores morreram na tragédia. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A Defesa Civil de Minas Gerais fez hoje uma simulação de rompimento da barragem sul superior da mineradora Vale, em Barão de Cocais. Moradores foram orientados a sair de casa pelas rotas de fuga e se dirigir aos pontos de encontro. De acordo com a Defesa Civil, o talude norte da cava da mina do Gongo Soco corre o risco de se romper entre este domingo e o próximo, no dia 25. O rompimento pode provocar a ruptura da barragem sul superior, que fica a cerca de 1,5 km de distância. Foi o segundo simulado na cidade de 30 mil habitantes que fica próxima à barragem. O primeiro aconteceu em março, quando a estrutura entrou em alerta máximo com nível 3. O complexo foi interditado pela Agência Nacional de Mineração. Em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, o Monsenhor Bruno Marier do Fé, representante do Vaticano enviado a pedido do Papa Francisco, participou de uma missa em homenagem às vítimas do rompimento da barragem em janeiro. 240 pessoas morreram, 30 continuam desaparecidas. Os moradores acompanharam a celebração na igreja de Córrego do Feijão, onde ficava a barragem. O Ministério da Cidadania confirmou neste sábado que as famílias atingidas pelo desastre e que recebem o Bolsa Família não vão perder o auxílio. Um ofício do Ministério enviado à Prefeitura havia informado que o benefício seria suspenso para as pessoas que saíssem da faixa de renda com o recebimento do pagamento emergencial da Vale. Um ano depois da greve que parou o país, caminhoneiros autônomos reclamam que só parte do prometido pelo governo foi implementado. Pois é, além do preço do diesel, a principal crítica é a falta de fiscalização sobre o valor mínimo do frete. Depois de 35... Chegando até um momento mais adequado. O presidente Jair Bolsonaro falou hoje sobre o texto que compartilhou com aliados, dizendo que o Brasil é ingovernável sem conchavos. Que nós entendemos como a melhor. O ex-ministro José Dirceu foi transferido hoje para o Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Antes passou por exames no Instituto Médico Legal. José Dirceu estava preso na Superintendência da Polícia Federal na capital paranaense desde a noite de sexta-feira, quando se entregou para cumprir pena pela segunda condenação na Operação Lava Jato. A prisão do ex-ministro foi decretada depois que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou um pedido de recurso. Ele foi condenado a 8 anos e 10 meses por corrupção e lavagem de dinheiro. As novas regras do Ministério da Agricultura para melhorar a qualidade do leite exigem investimento dos produtores. Perto de acabar o prazo, o setor pede mais tempo para se adaptar às mudanças e ainda avalia se o custo das inovações será repassado aos consumidores. No caso da vaca... Funcionários treinados. Pesquisadores do interior de São Paulo descobriram como transformar rins que seriam descartados em órgãos saudáveis. Estes rins vão poder ser recuperados e usados em transplantes. A descoberta enche de esperança milhares de pacientes que hoje lotam as clínicas de hemodiálise do país, como a Karina, que há 12 anos está na fila por um rim. Para quem está na fila, falta órgãos. O que eu sinto? Impotência, né?
Foram 5 anos de estudo na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, até que pesquisadores descobriram uma forma de tornar rins com problemas em órgãos aptos a serem transplantados. De acordo com o estudo, os rins doados por pessoas falecidas se dividem entre os bons prontos para uso e aqueles que apresentam algum processo infeccioso ou inflamatório e que quase sempre são descartados. Mas os pesquisadores identificaram drogas capazes de reduzir e tratar justamente esses problemas. Nós identificamos alguns genes que funcionam muito, são muito ativos e que produzem essa inflamação. E mostrando então um mapa, vamos dizer assim, daquele rim que a gente poderia intervir para tratamento desses órgãos. O último levantamento mostra que 33 mil pessoas aguardam por um rim. Os pacientes novos em diálise é em torno de 200 pacientes por cada 1 milhão de pessoas, então, por ano. E a fila não diminui. Então, esses métodos que o pessoal está desenvolvendo aí é de suma importância, né? O rim tem diferentes funções e uma das mais importantes é uma espécie de filtro que limpa as impurezas do organismo. Quando ele para, um rim artificial precisa atuar, por isso a hemodiálise. Eles vão oferecer para aquele paciente mais tempo de vida, com melhor qualidade, se você comparar se ele tivesse ficado em diálise na lista de espera. Pacientes como Davi agora esperam mais atentos do que nunca que os avanços ultrapassem os laboratórios e cheguem logo aos hospitais do Brasil. E eu sou vida ainda, então preciso dessa vida a mais. Nos Estados Unidos, 6 estados já aprovaram leis restritivas ao aborto. O Alabama proíbe a interrupção da gravidez mesmo em caso de incesto ou estupro. A discussão pode chegar à Suprema Corte. Exemplo, que é o mais liberal em relação ao aborto. Cristina Kirchner anunciou hoje em um vídeo publicado nas redes sociais a candidatura à vice-presidência da Argentina. Tratos de obras públicas. O Papa Francisco fez um alerta hoje sobre o uso das redes sociais para destruir pessoas durante um encontro com jornalistas estrangeiros no Vaticano. O governo estuda regulamentar a hipoteca reversa para idosos. Proprietários de imóvel poderão pegar empréstimos usando o bem como garantia e continuar morando na residência. Quem mora em é real dessa operação. No Rio de Janeiro, jovens participaram de uma competição de hackers. Eles são os hackers do bem, que contribuem com o aumento da estabilidade e segurança dos sistemas virtuais. Bastam algumas técnicas. Detectar, e reagir ao incidente. Futebol. Pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está ganhando de 3-0 do Santos. O Atlético Mineiro vai vencendo o Flamengo por 2-1. E o Fluminense bateu o Cruzeiro por 4-1. Agora na Europa, o sábado foi dia de final de campeonato. Campeão alemão. A Tailândia vai manter fechada uma das praias mais famosas do mundo até 2021 por causa da degradação provocada pelo excesso de turistas. Turistas vão desse lugar. Boa noite para você, até a próxima. Boa noite.